Saudações a todos. No último áudio da semana, nós buscamos a nossa reflexão na Revista Espírita de 1858, em que Kardec recebe uma carta de uma pessoa que gostaria de um correspondente, que gostaria que ele trouxesse explicações sobre o fato dele ter sobrevivido, ele mais 3, sobreviveram a um naufrágio em que tudo indicava que todos desencarnariam, né? Todos ali pereceriam, 4 pereceram e 4 conseguiram ali segurar-se, como que houve ali um vento que os levou, um vento que soprou e os levou para a praia, né? Uma coisa assim, uma surpresa muito grande. E ele pergunta se Kardec teria uma explicação para ele viver não só esse momento, como outros na sua vida em que ele se via diante de um perigo iminente e a morte não sucedia. Então Kardec, para satisfazer e para buscar o aprendizado, e o Espírito São Luís, como diz Kardec, sempre pronto, sempre disposto a trazer instrução e esclarecimento, né? Foi dando ali as respostas às perguntas e nós vimos e concluímos, né, interpretando ali todas as questões, que, aliás, o tema era pressentimento, o tema principal que quisemos trazer, mas paralelo a isso trabalhou-se a fatalidade, né? Porque aquele pressentimento que você tem de certas coisas que podem acontecer, né? E muitas vezes acontecem e temos ali um momento fatal, né? Então, mas ficou muito claro que não são os espíritos que provocam o acidente. Uma pessoa está passando por um determinado local e algo cai em sua cabeça e ela desencarna. Um exemplo para compreendermos, né? Não foi nenhum espírito que jogou esse objeto para que ela desencarnasse. E sim, aquela coluna, enfim, estava ali já prestes a cair por condições naturais, né? E a pessoa então é induzida a passar por ali. Na verdade, ela não é induzida, ela vai em busca, como nós vimos. Existe ali um instinto muito forte, uma intuição muito forte daquele momento para o qual nos preparamos e que temos que passar, né? E que muitas vezes são apenas uma lição para um despertar e outras vezes realmente leva ali a uma morte ou a consequências difíceis, né? Mas que fique claro para nós que não são os espíritos e são as condições naturais. Então, até retomando talvez o ponto em que o áudio foi cortado, quem faz a ponte desmoronar? Pergunta Kardec. As circunstâncias naturais. A matéria tem em si as causas da destruição. No caso vertente, se o espírito tiver necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para mover as forças materiais, recorrerá antes à intuição espiritual. Assim, devendo desmoronar-se aquela ponte, tendo a água desajustado as pedras que a compõem, ou a ferrugem roído as correntes que a sustentam, o espírito, digamos, insinuará antes ao homem que passe por esta ponte. Não irá romper uma outra no momento em que ele passa. Aliás, tendes uma prova material do que eu digo. Seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente. Isto é, as causas se ligam umas às outras e o produzem insensivelmente. Para compreendermos melhor, vamos buscar o exemplo de uma pessoa que se esconde de uma chuva debaixo de uma árvore. E o raio, né, atinge aquela árvore matando aquela pessoa.
O raio se dirigiu para aquela árvore porque havia chegado o momento da partida, do desencarne daquela pessoa? Absolutamente. O raio tem a sua direção, ele segue a sua natural direção. A pessoa foi movida, a pessoa foi intuída, ela sentiu aquela atração para esconder-se, refugiar-se abaixo daquela árvore, né? Aí Kardec coloca: tomemos um outro caso em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado dá-me um tiro. A bala apenas passa de raspão. Teria sido desviada por um bondoso espírito? Não. Essas questões nós encontramos, como dissemos, também no Livro dos Espíritos, né? Primeiramente, elas vinham ali na Revista Espírita e depois, muitas delas, Kardec a colocou na codificação, nos livros propriamente ditos da codificação. Mas aqui nós vemos então, né? Aquela bala que quase atinge alguém, ela foi desviada por algum espírito, já que não seria o momento daquela pessoa desencarnar, aquela bala é desviada? Não. As leis naturais não são contrariadas. Vimos claramente, tudo ocorre naturalmente. A bala, ela segue o seu trajeto, né? Uma vez liberada da arma, ela segue o seu trajeto. A forma como os espíritos podem ajudar é ajudando a pessoa a se desviar, é confundindo o atirador, né? Mas jamais desviando o curso natural da bala. E Kardec pergunta: podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Uma senhora saiu de casa e seguia pela avenida. Uma voz íntima lhe dizia que voltasse para casa. Ela vacilava. A mesma voz fez-se ouvir várias vezes, então ela voltou. Mas, refazendo-se, exclamou: mas que vim fazer em casa? Vou sair mesmo. Sem dúvida, isto é efeito da minha imaginação, né? Então ela pensa: não, vou sair, e vai novamente. Então retoma o caminho, dado alguns passos, uma viga que tiravam de uma casa bate-lhe na cabeça e ela cai desacordada. Que voz era aquela? Não era um pressentimento do que lhe ia acontecer? E São Luís responde: era o instinto. Aliás, nenhum pressentimento tem essas características, são sempre vagos. O que o São Luís coloca aqui, que normalmente o pressentimento é mais vago, né? A pessoa, ela não tem nem a certeza, ela tem um pressentimento, mas ela não sabe definir, né? Ela sabe que está por acontecer algo, né? O coração aperta, mas ela não sabe definir o que seria. Ele é mais vago, né? Mais fugaz. Agora aqui, da forma como essa senhora viveu essa situação, foi muito forte a voz que lhe falava, né? Mas não era uma voz de algum espírito querendo desviá-la do seu destino. Era assim o seu instinto. Porque antes de nascermos, nós conhecemos o nosso programa de vida. Nós sabemos pelas situações pelas quais passaremos, as situações importantes, materialmente falando, não moralmente, porque isso depende ali das nossas atitudes, comportamento, né? Mas as situações mais materiais, né? Muitas delas, por serem necessárias, estão definidas. E o espírito sabe. Então, o seu instinto faz com que ele tente recuar, mas ele não consegue. A força é maior. Estou me lembrando até um caso de um conhecido do fundador da casa, né? Da casa de Fabiano,
em que a família foi para o clube e ele disse que estava indisposto e queria mais tarde, né? E estava ali muito indisposto, aquela vontade de ir, mas ao mesmo tempo não se movia a ir, uma coisa que lhe segurava, né? E ele hesitou em ir e chegando no clube, né? Ele acaba relatando ali o que ele estava sentindo antes de ali estar, né? Mas ele se define, vai, encontra a família, né? Conta para eles ali e acaba entrando na piscina. E na piscina ele tem talvez um infarto, eu já não me lembro exatamente, mas ele acaba desencarnando. Ou seja, ele pressente, né? Ele pressente e dá aquele instinto, aquele sentimento, né? De não ir, mas nós sabemos que é algo que nos escapa. E nós vamos porque viemos para cumprir, né, com aquilo que foi programado. Aí Kardec, para completar essa resposta, ele diz: que entendeis por voz do instinto? Entendo que, antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando estas têm um caráter saliente, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e tal impressão, despertando ao aproximar-se um instante, torna-se pressentimento, né? E com isso nós encerramos esse tema, completando o que ficou em aberto no último áudio. E vamos pegar então, nesses dias, né, em que somos levados a pensar, a vibrar tanto pela nossa pátria querida, nosso amado Brasil, e vibrando nos lembramos de algumas coisas, né? E um livro que é muito interessante para quem ainda não leu é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado pelo Chico Xavier e trazido, né, pelo espírito Humberto de Campos. E o Emmanuel, no prefácio, ele fala que o Humberto tem as facilidades, né, nas expressões e a simpatia que ele tinha deixado ali nos corações de todos, né, foi o ideal, né, foi o escritor ideal para esse livro. Emmanuel diz que os dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Esse trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Humboldt, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou extasiado que ali se encontrava o celeiro do mundo. O grande cientista asseverou uma grande verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la, estendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Nesses tempos de confusionismo, e esse livro foi por volta de 1938. Nesses tempos de confusionismo amargo, consideramos de utilidade um trabalho dessa natureza e, com a permissão dos nossos maiores dos planos elevados, empreendemos mais esta obra humilde, agradecendo a vossa desinteressada e espontânea colaboração. Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras, porque se a Grécia e a Roma
da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França, se a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Eis, em síntese, o porquê da nossa atuação nesse sentido. O nosso irmão encontra mais facilidade para vazar o seu pensamento em soledade com o médium, como se ainda se encontrasse no seu escritório solitário. Daí a razão porque as páginas em apreço foram produzidas de molde a se aproveitarem as oportunidades do momento. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. E Humberto de Campos, só podemos pegar alguns trechinhos, ele nos fala: Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas, né? E continua tudo muito, muito interessante, mas vamos aqui para a parte final da introdução assinada por Humberto de Campos, em que ele conclama a todos nós brasileiros. Aqui ele se dirige a todos, né? Companheiros, irmãos da mesma comunidade, da mesma família, exclamando: brasileiros, ensarrilhemos para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nos dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar, sempre, com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Humberto de Campos, como espírito, né? Como espírito, ele nos traz esse livro através da psicografia do Chico. E sempre, né? Elevarmos nossos pensamentos, né? Sempre buscarmos
vibrar pela nossa pátria, por todos, né? Não só do planeta, mas por esses dias, né? Especialmente pelos brasileiros, por nós brasileiros, né? E é uma leitura que nos traz de uma forma muito agradável a história, né? A nossa história que deve ser conhecida, valorizada, e muitos pontos que aqui estão são contados de forma muito diferente, né? Na tradição aí das escolas dos últimos tempos, né? Enfim, e um desconhecimento da verdadeira história, mas graças a Deus. Olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 9 do livro A Mensagem do Amor Imortal, pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. O capítulo é Ensina-nos a Amar, né? Nós estamos trabalhando a temática do amor e essa frase, ela foi dita por Pedro, foi um pedido de Pedro a Jesus. Então, na semana passada nós iniciamos o capítulo, né, onde foi falado a respeito do Sermão do Monte. Então, hoje nós vamos continuar com a segunda parte, que é exatamente o diálogo entre Pedro e Jesus. Em a noite, porém, daquele dia incomum, quando o zimbório celeste luzia de astros diamantinos e a brisa carreava os perfumes da natureza em festa, fixando os ditos nos arcanos do tempo, num momento em que o mestre apresentava-se aureolado pela incomum ternura e compaixão pelas criaturas, Simão Pedro, emocionado e hesitante, acercou-se-lhe e interrogou-o. Vejam, foi exatamente após o sermão da montanha, à noite, que esse diálogo aconteceu. O que a Amélia Rodrigues está dizendo aqui, né, como foi dito na semana passada, foi um dia incomum, não voltou mais a acontecer. E eu fico imaginando, né, foi indelével, ficou gravado nos arcanos do tempo, né? Não tem como apagar. Foi uma passagem única, marcante, onde Jesus deixou todo o seu legado. Ali sintetizou, né? Ele resumiu, ele deu o guia completo da perfeição moral. Imaginem, né, como estava o ambiente da Terra logo após esse momento. E aí vamos ver o que Simão começa a perguntar ao mestre, interrogando. É um diálogo muito rico, muito bonito mesmo. Simão Pedro fala: amigo, na minha modesta existência e pobreza moral de homem do mar, jamais imaginei quanto grandioso é o amor. Então era uma falta de conhecimento até então, né? Ele estava acostumado ao seu meio, ele vivia de acordo com as regras do momento, né? Das regras ali que eram impostas pela sociedade, né? Então era um ambiente, né, da Terra voltado para a Terra, para a matéria, onde existiam os dominantes e os dominados, né? Era muito bem segregado, né? Os ricos e os pobres. E é aquela coisa, né? Como que você vai saber de algo que você nunca ouviu falar? Não com esse sentimento, não com essa intensidade. Jesus veio nos mostrar, nos ensinar a amar. As necessidades do imediato e constante ganha-pão, a falta de conhecimento e de tempo para reflexões faziam que me bastassem os usos legais e as ações sem vida pertencentes às recomendações da sinagoga
que raramente visito. Então, ele vivia exatamente o modelo, né, que era imposto. Era o trabalho, eram tempos difíceis, rudes, que não havia espaço para reflexões nem sentimento. E ele aqui fala, né, que mesmo as recomendações da sinagoga, né, que ele raramente visitava, até pela condição dele, né, simples, ignorante, né, ele mesmo fala, pobreza, um homem pobre, né, ignorante no sentido de falta de conhecimento. Ele percebeu que aquilo não era vida, né? As palavras de Jesus trouxeram algo novo, inundaram ele com uma nova verdade. A criatura humana sempre significou para mim o seu próprio destino de poderosa ou desgraçada, conforme determinada pelo Pai Criador. Era nisso que a lei dizia, né? Então, eram os poderosos ou os desgraçados. Era uma sorte, era pré-estabelecido, né? Ou você pertencia a um grupo ou você pertencia a outro. E não havia meio de você transitar entre eles, né? Era imposto. Então, todo mundo acreditava. Era o modelo que existia. Avesso às tricas e às disputas, somente considerei importante o cumprimento dos deveres estabelecidos. Então ele estava ali cumprindo as ordens, cumprindo as regras, vivendo até de forma maquinal. No entanto, diante das lamentáveis maldades e traições, enfrentando competições perversas de outros companheiros ingratos e as calúnias de inimigos gratuitos, sou dominado pela inveja dos ricos e felizes, enquanto a mágoa decorrente das perseguições sofridas me leva à animosidade e ao desejo de esforço. Então, todo esse contexto, toda essa situação de opressão, né, geravam nele esse desânimo, né? Não tem outro caminho, não tem outro jeito, e até mesmo uma revolta, uma ingratidão, né? Ele fazia de tudo que era imposto, mas ele não conseguia ver ali um consolo para suas dores, um futuro melhor, né? Que realmente nos dá, né, um desânimo quando você não espera mais nada, porque ninguém direcionava nada, né? E Jesus veio como um farol, como um direcionamento, mostrando a boa nova. Silenciou por um pouco, como que envergonhado da própria confissão, da constatação da pequenez moral, logo prosseguindo. Desde quando surgiste na minha e na vida dos amigos, sol em noite escura e tormentosa, alteraram-se meus sentimentos, e hoje, ante a magnitude das tuas lições, acontece uma revolução interior musicada pela felicidade que desconhecia. Enquanto uma dor pungente também me invade por não saber o que ou como fazer a partir de agora. Vejam, desde o momento que ele encontrou Jesus, um sol invadiu a alma dele, mas exatamente naquele dia essas lições ficaram mais potentes, né? Ficaram potencializadas dentro dele. Ao mesmo passo que ele ficou ali querendo, maravilhado, né? Como é que eu posso beber dessa água, né? Dessa fonte maravilhosa? Ele sentiu uma dor, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou viver sem o amor a partir de agora? Eu quero, mas era uma vontade intensa, né? Ajuda-me, dizendo-me qual o primeiro passo que deverei dar na conquista do novo caminho. O amigo incomparável relanceou o dulce do olhar pelo arquipélago de estrelas e deteve-o na face do pescador, orvalhada por lágrimas e suores de emoção, logo lhe respondendo. E o mestre, conhecendo como ninguém, né, a Pedro e a todos nós, então ele sabia o que ele trazia na alma, o tanto que ele desejava aprender a amar, o quanto aquilo tinha mexido com ele, né? Ou seja, Pedro de fato havia aproveitado, né, aquele instante
das bem-aventuranças, né, do Sermão da Montanha. Agora aqui é realmente da gente prestar atenção em cada palavra, em cada frase ditas por Jesus. Ama Simão, em qualquer circunstância e situação, por mais adversas se te apresentem. O amor é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição e ruma na direção do excelso Pai. Eu vou ler novamente. Ama Simão, em qualquer circunstância e situação, por mais adversas se te apresentem. O amor é o primeiro e último passo de quem busca a perfeição e ruma na direção do excelso Pai. Ou seja, nós temos que amar sempre, sempre, sempre. Acordar amando, dormir amando, né? A gente tem que sempre aproveitar as oportunidades para amar, para agir em nome do amor, né? Em qualquer situação, em qualquer circunstância. Tem que ser nosso primeiro e último pensamento. Nunca te detenhas no exame do mal de qualquer procedência que gera sombras, perturbando-te. Não acuses a sombra, que é portadora de peculiar magia, porque a sombra é a luz oculta. Isto é, somente quando ela triunfa é que surge a claridade que estava escondida noutra claridade maior. Observa as constelações cintilantes e constatarás que somente as vês por causa da sombra dominante, embora lá sempre estivessem mesmo durante o dia. Quanta necessidade nós temos de conhecer as nossas sombras e de buscar nos iluminar, como diria Joana de Ângeles. De forma equivalente, o mal é a ausência do bem, e a sua sombra é o próprio bem. Os maus, todos aqueles que aos outros crucificam, que aos demais caluniam e perseguem, estão enfermos. E em vez do ressentimento ou do ódio que inspiram, necessitam do remédio da compaixão, essa formosa filha do amor. Ademais, guarda na mente e no coração que tudo quanto te acontecer tem uma razão de ser, embora não o saibas, não te exaltando no triunfo, nem te desesperando na dor. É a aceitação, né? Nada é por acaso. Preserva a tua paz no vasilhame da consciência honrada, mesmo quando erres e te excrucies, porque ela é a base para a tua felicidade futura, mediante a tranquilidade dos teus sentimentos nobres. Nunca revides mal por mal, confiando em nosso Pai e entregando-te a Ele sem reservas nem receios, porque Ele cuidará de ti, investindo os mais preciosos recursos da inspiração e dando-te resistência para os enfrentamentos necessários ao teu processo de evolução. É o fortalecimento da fé, da confiança. A justiça de Deus é única, né? Os planos de Deus são perfeitos, então confiemos, sigamos amando, sigamos vivendo, né? Sigamos fazendo a nossa parte, não pagando o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. No silêncio musicado pelas onomatopeias da noite festiva, que se fez natural, o discípulo, visivelmente emocionado e com a voz embargada, explicitou: ensina-nos a amar, a mim e a todos aqueles que te seguimos. Com inefável ternura, ele expôs. O mestre, né? Perdoa sempre e sempre a tudo e a todos, até mesmo aquilo e aquele que aparentemente não mereçam perdão. O braço da divina justiça utiliza-se às vezes da aparente injustiça para corrigir e educar os infratores das soberanas leis. Ninguém vive no corpo apenas uma vez, e os delitos que foram na carne praticados,
Hoje ou mais tarde, nelas serão resgatados. Nunca te permitas dúvidas a respeito da lei de causa e efeito. Conforme a tua semeadura, assim se te apresentará a colheita. Ninguém passa no mundo indene ao sofrimento no seu processo de depuração das tendências inferiores, lapidando as arestas morais e espirituais do ser humano. Desse modo, tudo possui uma razão própria de ser. Quanto a ti, porém, fazes sempre o bem, o melhor que estiver ao teu alcance, não esperando aplauso, nem temendo reproche, e já estarás amando. Quanta lição, quantas bênçãos nessas palavras sábias que foram ditas por Jesus, nesse conselho, né? Se é que se pode dizer que seja um conselho, é uma recomendação amorosa, né? É um caminho a ser seguido. Então, amar em qualquer situação, perdoar as ofensas, o processo da reencarnação, né? Porque ele fala, ninguém vive no corpo apenas uma vez, a lei de causa e efeito, né? A prática do não julgamento, de olhar o próximo como um doente, como um enfermo, aquele que nos prejudica. Isso é o amor em ação. Agindo dessa forma, estaremos amando, né? Estaremos tentando amar todos os dias, praticando, né? Formas de amor, e até que isso se torne natural, genuíno em nós. O luar espraiava sobre os montes e toda a paisagem o seu delicado véu, realçando o brilho dos demais astros. Rompendo o silêncio quase mágico do instante inovidável, Jesus concluiu: Bem-aventurado seja Simão, filho de Jonas, quando passares a amar. Aí tem mais um trechinho aqui de Amélia para terminar. A excelsa orquestração daquele dia alcança esses dias, repetindo a eloquência do amor ao convidar. Bem-aventurados, pois, sejam todos aqueles que se apequenam, que se humilham, que preservam puro o coração, que se tornam misericordiosos, para que Jesus ressurja e os tome nos braços, conduzindo-os a Deus. Para Mirim, Bahia, 23 de julho de 2005. Amélia Rodrigues. Então, fica aqui esse capítulo lindo, maravilhoso, desse diálogo de Jesus com Pedro e das reflexões a respeito desse tratado, né, do amor, que é o Sermão da Montanha. Até a próxima, se Deus quiser.